vegetação europeia, ela vai acompanhar o clima. Por exemplo, no extremo norte da Suécia, que é aqui, ó, Noruega, que é aqui, e Finlândia, e o extremo norte da Rússia, você tem o clima frio de montanha e a vegetação chama-se tundra. É uma vegetação formada por musgos e líquens e que ela só aparece durante alguns meses, quando há o degelo, quando há o derretimento das geleiras, essa formação, na verdade, não chega a ser nenhuma vegetação, é apenas um musgo, como se fosse um lodo verdinho que cobre a paisagem e durante algumas semanas aparecem algumas flores e assim por diante. É a paisagem chamada de tundra. Logo abaixo, nós temos o clima temperado frio na Suécia, Noruega e Finlândia, e também no extremo norte da Rússia. Então, nós temos o clima já um pouco temperado, mas frio. Esse clima desenvolve uma floresta que é chamada de floresta boreal. Floresta boreal é uma floresta formada basicamente por pinheiros, né? Então, a chamada mata de coníferas também. Já na outra porção, onde o clima é temperado continental, né, e oceânico, você vai ter essa formação de florestas temperadas, que é uma floresta formada por árvores de grande porte, mas que essas árvores perdem as folhas durante o outono. Então, a floresta temperada é também chamada de floresta de folhas caducas, ou caducifólia, porque quando é o outono, as árvores perdem todas as suas folhas se preparando para o inverno. Ela é uma floresta muito interessante, porque esse tipo de floresta ela muda de cor de acordo com a estação do ano. Grande parte das árvores ficam amareladas, se preparando para as folhas caírem. Então, se você tira uma fotografia, você vê uma paisagem de florestas amareladas. Com o passar do tempo, ela vai avermelhando e até ficando marrom e acaba caindo as folhas. Então, é uma floresta bastante interessante. É a chamada floresta temperada, nessa parte aqui, tá? Ou seja, prevalece as florestas temperadas na Europa. Lembrando que, em virtude do crescimento industrial e urbano, praticamente essa floresta natural já não existe mais nos países europeus. Ela foi totalmente devastada. Por fim, nós temos uma vegetação formada por maquis garrigues, que é a vegetação mediterrânea, que é uma vegetação formada por árvores e arbustos pequenos, com folhas bem pequenininhas, predominantes aqui, em Portugal, na Espanha, sul da França, grande parte da Itália, que é essa parte em verde aqui. Então, essa é a vegetação do continente europeu. A Europa, pessoal, como era de se esperar, não tem grandes rios, mas os rios são extremamente importantes para a economia europeia, seja para a irrigação nas regiões mais secas, mais áridas, seja para navegação. Por exemplo, olha os principais rios. Você tem o Tejo, que é um rio que praticamente é importante para a economia de Portugal. Você tem o rio Sena, né, na França. Você tem o rio Reno. E o rio Reno, ao longo dele, do seu trajeto, é uma das áreas mais industrializadas da Europa, né? Aqui você tem o rio Tâmisa, que é aquele que corta a cidade de Londres. Aí você tem o rio Tibre, no norte da Itália. O Danúbio é considerado o rio internacional da Europa. São aproximadamente 9 países que esse rio cruza. E olha que interessante. 9 países. Isso porque na Europa os países são pequenos, né? Aí você tem o rio Vístula, né, Dnieper, rio Volga, que é o maior rio da Rússia. Esse rio aqui, ó. Qual a utilidade desses rios europeus? A principal utilidade dos rios europeus é a navegação, tá, pessoal? Em segundo lugar, a produção de energia e irrigação. Mas é quase que 100% dos rios europeus são utilizados para a navegação, tá certo?